continuar falando sobre o tema precioso de conquistas. O Senhor está nos preparando para conquistar. As pessoas às vezes podem dizer, mas como assim? Já está chegando o final do ano, estamos caminhando. O nosso Deus não é limitado. Ele não segue um cronograma humano. Ele pode fazer 1000 anos se tornarem um, e um dia se tornar em 1000 anos. Então, Ele é Senhor do tempo. E Ele está falando que vai nos preparar para conquistar. Então, se abra para receber, porque certamente muitas conquistas virão. Eu já recebo para mim, para minha casa, para toda a família espiritual. Amém? Graças a Deus. Vamos ver o nosso tema bíblico, base para esse estudo, Salmos 44, 3, que diz: Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Glória a Deus por essa palavra, e que essa palavra abençoe todos os corações. Vamos falar com este Deus. Pai amado, bendito, Senhor de senhores, Rei de reis. Oh Jesus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, para aprender de ti. Jesus, é maravilhoso estar na Assembleia dos Santos. Senhor, dos escolhidos, fomos separados para ti, Jesus. Por isso nós temos essa alegria em estar na tua casa. Fala, Senhor, acerca desse tema tão precioso de conquistas, de vitórias, porque nós somos o teu povo e o teu povo é mais que vencedor sobre todas as coisas. O Senhor assim disse, nós recebemos essa palavra. Então, Jesus, fala, ensina-nos, exorta-nos, que não seja mais aqui, Senhor, uma mulher, uma pastora, mas que seja o teu Espírito Santo a falar à tua igreja, Jesus. Usa tudo que há em mim, Senhor, para que a tua palavra seja exposta, seja recebida e seja internalizada nos corações. Assim eu oro e toda a igreja diga amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Meus amados, nós temos que entender aqui, nesse texto que nós lemos, que isso aqui se trata de uma guerra, de uma vitória, uma batalha em Gilgal. Foi ali que o povo de Deus, depois de cruzar o Jordão, né, fugindo ali do Egito, da escravidão, eles acamparam em Gilgal. Gilgal, então, é um lugar de preparação para a guerra. É um lugar de estratégias, de operações militares. Então, eles ali estavam acampados e estavam sendo instruídos, no caso ali por Josué, para conquistar outras terras. Nós entendemos, com os olhos iluminados, à luz da Bíblia Sagrada, que aqui é um lugar de preparação para as guerras. Aqui nós recebemos estratégias de Deus para vencer todas as nossas batalhas. Então, que bom que estamos aqui. Porque não é o nosso braço forte, não é a nossa capacidade. A capacidade vem de Deus. A destra, que aqui fala, é o poder de Deus. É o poder de Deus que nos prepara para as batalhas e que nos dá vitórias. Então, amados do Senhor, povo eleito, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, famílias benditas, vitoriosos em todas as coisas. Esses somos nós. Amém? Você também, internauta.
Deus nos chamou para conquistas. Diga, Deus me chamou para conquistas. Glória a Deus. Quando nós falamos em conquistas, nós falamos em sonhos, nós falamos em objetivos, nós falamos de coisas que geram um grau muito elevado de satisfação, um grau muito elevado de autorrealização. Nós não podemos pensar diferente, porque Deus não nos chamou para a vergonha. Deus não nos chamou para a derrota. Deus não nos chamou para a humilhação. Deus não nos chamou para o fracasso. Deus não nos chamou para a solidão. Deus não nos chamou para a miséria. Pelo contrário, Ele nos chamou para sermos vencedores em todas as coisas. Diga, Deus me chamou para ser vencedor em todas as coisas. Glória a Deus que você afirmou, eu espero que você tenha afirmado crendo, porque isso agora já está gravado, já está, né, ali explícito para Deus, para a congregação e para os anjos que nos assistem. Então, amados, tudo que Deus faz ou permite nas nossas vidas tem desígnios e propósitos. Mas, graças a Deus, que todos esses desígnios e propósitos são para o nosso bem. Porque mesmo as adversidades, as lutas, as dificuldades cooperam para o nosso bem. De alguma forma, nós vamos crescer com as experiências da vida, mesmo sendo elas difíceis. Nós vamos crescer, nós vamos aprender e nós vamos depois poder transbordar na vida do outro aquele aprendizado que nós vivenciamos. Tudo começa, amados, com a nossa relação com Deus. É por isso que nós devemos saber que Deus é soberano, que é Deus quem age, que é Deus quem conquista por nós, que é Deus quem nos coroa com honra e glória e tudo mais. É Deus. Eu quero hoje falar para você sobre batalha, vitória e conquista. Não há conquista sem batalha. E não há quem vença a batalha sem entender como, de que maneira, o que usar de Deus, o que Deus tem de capacitação para essa batalha. O salmista disse: não foi a minha própria espada, não foi o meu braço, não foi o povo que tomou posse, que venceu a batalha e conquistou. Foi o braço forte do Senhor. Nós precisamos entender que é com a capacidade de Deus, com a suficiência de Deus, que nós vamos ter vitória nas nossas batalhas. E nós vamos para as conquistas. Pela suficiência de Deus. Tem que se despojar do eu. Sabe aquela coisa, eu posso, eu sou inteligente, eu tive experiências na vida. Esquece tudo isso. Essas coisas todas não nos dão capacidades para vencer as batalhas que vão vir. Se assim fosse, nós não teríamos perdido tantas. Se assim fosse, se fosse pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pelo que nós conhecemos e experimentamos da vida, nós não teríamos perdido nenhuma batalha. Ou alguém aqui quer entrar numa batalha para ser vencido? Alguém aqui quer perder, ser derrotado? Não. Então, nós usamos coisas humanas. E usando coisas humanas, nossas próprias armas, não nos traz a vitória. Isso não serve para nada. Se nós
entrarmos nas lutas com a nossa própria força. Daqui para frente, nós precisamos daquilo que é de Deus, do braço do Senhor. Nós precisamos da espada do Senhor. Hoje nós louvamos a Ele, dizendo que nós temos o escudo, nós temos a espada. E nós temos mesmo. Nós temos a palavra de Deus, que é o nosso escudo, que é a nossa espada. Então, nós precisamos da capacidade do Senhor. Nós precisamos do poder do Senhor. Nós precisamos da estratégia do Senhor. Você percebe que tudo começa com uma relação com Deus, com o Senhor. Vamos tornar isso um pouco mais didático. Ponto 1. Vitória e conquista pelo contentamento. Quando eu falo em vitória, eu já estou pressupondo uma batalha. Nós teremos batalhas para todas as conquistas. Vou falar isso sempre. Não há conquista fácil. Conquista do que vale a pena, do que é para ser conquistado, tem um preço. E esse preço é uma batalha, uma luta, uma guerra, uma oposição a ser enfrentada. Eu preciso falar sobre vitória, porque Deus já nos tornou, da parte dele, vitoriosos. Ele disse, e nós cremos, que somos mais que vencedores. Nós já temos a marca da vitória. Ele já nos fez conquistadores. Mas agora, eu preciso entender como essa vitória se manifesta na minha vida. A vitória se manifestando na batalha, eu tenho a conquista. Então, primeiro, eu tenho que entender que eu tenho a batalha, eu preciso de Deus para vencer essa batalha. A partir desse conhecimento, a vitória vem e eu recebo de Deus aquilo que Ele tem para mim, aquilo que é devido àquilo que é meu direito. Os irmãos estão entendendo o processo? É um processo. Nós temos que entender que há lutas e há guerras, mas a vitória é certa, porque nós partimos já do princípio de que Deus já venceu por nós. Então, nós já somos mais que vencedores. De novo, vamos ver aí, voltar lá no Salmo 44:3. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra. Então, não foi pela força daquele povo, pelas espadas, pelos aparatos que eles tinham. Nem foi o braço deles que deu a vitória. Pense comigo, por que é que Deus entrou na batalha? Deu a vitória e eles conquistaram? O final da frase, o final do texto diz: porque te agradaste deles. O salmista descreve aqui um período de conquista que o povo vivenciou. Um período de paz, um período de contentamento. Por quê? Será que é porque eles eram homens valentes? Não. Porque eles eram conhecedores de tecnologia de guerra? Não. Porque eles eram estrategistas em logística? Não. Ora, por que é que eles venciam as batalhas e conquistavam? Eu quero saber. O segredo está aqui, como eu disse, nas últimas palavras do versículo. Porque te agradaste deles. Amados, ouçam, por mais empenho que tenhamos, por mais boa vontade que tenhamos, boa intenção, nada funcionará, nada acontecerá, nenhuma batalha será vencida, nenhuma conquista será possível se violarmos o princípio de agradar a Deus. Diga, agradar a Deus.
E neste ponto, nós começamos a identificar por que muitos crentes conquistam e outros não conquistam nada. A Bíblia Sagrada diz que cada um é cobrado conforme a capacidade que tem, segundo a capacidade que lhe foi dada por Deus. Saiba, o Senhor não vai lhe pedir nada além do que você possa dar. O Senhor não vai pedir, sabe, que você faça algo que você não pode fazer. Mas, enquanto eu estiver fazendo o meu tudo, fazendo o meu melhor, agradando a Deus, Deus me faz conquistar. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Eu estou lhe mostrando a conexão entre agradar a Deus, vencer batalhas e conquistar. Está tudo interligado. A partir do momento em que eu desagrado ao Senhor, eu passo a sentir na pele um afastamento da provisão, um afastamento da paz, um afastamento da alegria de Deus. E eu paro de conquistar. Eu me torno que uma pessoa apática, uma pessoa entristecida, uma pessoa revoltada. Eu deixo de conquistar se eu não estiver no propósito, no princípio de agradar a Deus. Então, veja bem, se eu me posiciono como um discípulo, eu tenho que viver como discípulo. Eu tenho que gerar contentamento em Deus. Nós queremos muito viver contentes, não é verdade? Todos nós queremos. Mas nós precisamos aprender a gerar contentamento em Deus. Alguém pode pensar nessa hora, como? Como é que eu faço isso? Pela sua vida. A sua vida tem que deixar Deus feliz. A sua vida tem que deixar Deus contente. A minha também. E é aí que Deus recebe esse contentamento e Ele nos coloca na posição de conquistadores. Amados, é com o nosso viver. Não é com sacrifício, não é com holocaustos, não é pelo quanto eu oferto ou dizimo, não é pela campanha, não é pelo óleo, pelo sal, pela pétala de rosa, não, é pela sua vida, o seu modus vivendi. É pelo que você faz quando ninguém está vendo. É pelo seu, sabe, seu modo de agir como um esposo, como um pai. É esposa zelosa, cuidadosa, que cuida dos filhos, que cuida da casa, que administra a família. É o seu proceder como empregado, como funcionário, sabe, que não bate o ponto atrasado, que não finge que está trabalhando e fica enrolando. Você, patrão, que honra o seu empregado, o seu funcionário, que paga o justo. Você, comerciante, que, sabe, honra a sua balança, a medida é certa. Isso é agradar a Deus. É isso que nos torna conquistadores. Agora, nós começamos a entender por que é que os nossos sonhos, as nossas metas, objetivos se tornam, muitas vezes, inalcançáveis. Não é porque a gente não possa alcançar. Se temos sonhos, desejos, foram colocados por Deus no nosso coração. E se vem de Deus, é possível, porque para Deus não há impossíveis. Então, o que acontece? Nós entendemos agora que, por um simples motivo, estamos fora do propósito de gerar contentamento em Deus. Estamos fora de gerar prazer em Deus.
Estamos fora do propósito de causar admiração de Deus. Por isso, muitas vezes, as nossas conquistas, nossas metas, os nossos objetivos se tornam inatingíveis. Mas alguém pode, pensar, mas como assim? Deus sabe tudo. Você está certo, Deus sabe tudo. Mas Ele quer ser impactado. Ele espera que a gente o deixe feliz, que a gente o deixe contente. Ele quer admirar o nosso viver, o nosso proceder. Se nós parássemos nesse ponto e encerrássemos o culto com uma reflexão interna, pessoal, e nós começássemos a pensar o quanto eu tenho dado contentamento a Deus. Quanto Deus está contente com a minha vida. Quanto prazer eu tenho gerado no coração de Deus. Quanta alegria eu tenho dado ao Senhor. Por praticar, por viver o Evangelho da graça de Deus. Em Neemias 8:10, a última parte do versículo, 8:10, parte C, diz assim: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Veja, a alegria do Senhor. Nós temos um Deus que se alegra. A gente precisa conhecer esse Deus que é alegre, um Deus que é feliz, um Deus que quer ser impactado com a minha e com a sua vida. Sabe, amados, o nosso Deus não é um velho, barbudo, sentado numa cadeira, roncando, emburrado, reclamando. Não, o nosso Deus é um Deus que se alegra. Um Deus que tem prazer e que quer se contentar e quer se alegrar com a nossa vida. Olha o que diz o versículo: a alegria do Senhor é a vossa força. Comece a pensar sobre isso. A alegria do Senhor é a sua força, ou seja, Deus nos fortalece pelo contentamento dEle, ao ver as nossas atitudes. Se você está alegrando a Deus, se você está produzindo contentamento em Deus, você está ficando fortalecido. Você se torna forte. Entenda, vitória e conquista, elas acontecem quando você produz, pelo seu modo de viver, contentamento em Deus. Nada de sacrifício, nada de pesado, não. A vida com Jesus é maravilhosa. A vida com Jesus é leve. E nós temos que mostrar a Ele que nós somos gratos e que nós temos o princípio de agradar o coração dEle. Vivendo dignamente. Vivendo com integridade. Muito bem nos falou o nosso amado Bispo Fê, no culto passado, no culto de quinta-feira, sobre integridade. Foi muito usado ali para falar da integridade que tem que ter o cristão. Nosso posicionamento diante desse mundo que está perdido, que está se acabando, que está em derrota. Nós temos que ter integridade. E essa integridade torna cada um de nós vencedores sobre todas as coisas, porque é a forma de agradarmos ao Senhor, com a nossa vida íntegra, vivendo os princípios bíblicos, os princípios que Ele deixou para nós na sua palavra. Então, ponto 2 diz: vitória e conquista pela persistência. Então, nós já entendemos que pelo contentamento que nós damos ao Senhor, nós estamos capacitados para as vitórias, para as conquistas. Agora, nós vamos ver
que vitória e conquista também precisam de persistência. A Bíblia Sagrada diz que Deus não tem prazer naquele que recua, naquele que retrocede. Hebreus 10, 38 diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O meu justo viverá pela fé. Onde estão os justos? Amém. Amém. Você, internauta, é um justo que vive pela fé. Deus, por dar prazer a Deus, nós não retrocedemos. Nós vivemos aquilo que Ele colocou como propósito e desígnios para as nossas vidas. Veja o que diz Jeremias 48:10, parte A. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Quem tem uma vida relaxada não agrada a Deus. Sabe aquela vida de qualquer jeito? Qualquer jeito. Não só no servir na casa do Senhor, mas, você o quê? Você é um pai de qualquer jeito? Você é uma mulher de qualquer jeito? Eu vou levando aqui. Não. Isso não é o modo que agrada a Deus. A vida relaxada não agrada a Deus. Não produz contentamento em Deus. Logo, vai para as batalhas e perde. Não vê vitória. Se sente fraco na luta. Por que fraco? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus não está contente, não estamos alegrando o coração de Deus, meu amado, não vá para nenhuma luta. Não vá para nenhuma batalha. Porque você vai ser derrotado. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando estamos no Senhor, agradando e contentando o coração dele, nós temos vitórias. Se eu não produzo alegria no Senhor, alegria no coração do Pai, a força de Deus não vem. E eu vou lutar com a minha própria força. E eu não tenho forças para enfrentar batalhas que não são humanas, são espirituais. Porque as batalhas que nós, cristãos, temos são espirituais. Nós não vamos lutar contra o patrão, contra o vizinho, contra o colega. Não é sobre pessoas, é sobre potestades do mal que querem desestruturar a família de Deus, os filhos de Deus, e lançam dardos inflamados para que haja destruição. Mas nós não lutamos com a nossa humanidade. Nós lutamos com as armas espirituais. O que ocorre é que toda conquista, como eu já disse, tem um preço. Eu pergunto, nós estamos dispostos a pagar? Porque tem gente que não vai conquistar nada, porque não está disposto a nada. Não, eu quero muito ser feliz, eu quero muito ter saúde plena, eu quero uma família bendita. Mas eu tenho que ir na igreja. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que orar. Eu tenho que congregar. Então, tem gente que não está disposto a nada. Não vai ter vitórias. Se nós estivermos gerando contentamento em Deus, por mais difícil que seja o desafio, por mais difícil que seja a conquista, nós estaremos em posição privilegiada. Amado, amada de Deus, você quer conquistar, você quer colher objetivos
realizados, você quer ser bem-sucedido, você quer ter sucesso nos seus sonhos, você quer vencer as batalhas, você quer tomar posse daquilo que Deus tem para você. Quer ou não quer? Amém? Todos nós queremos. Esse é o nosso objetivo. Então, preste atenção, guarde este princípio, que é 2A. Agradar a Deus. Guarde isso no seu coração, para sempre. Agradar a Deus. Tem um versículo que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Realmente, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é ter essa fé que agrada a Deus? É viver da forma como Ele determinou, como Ele designou para cada um de nós. Então, nós temos que ter essa fé ao ponto de viver a vida íntegra cristã que Deus espera de nós. Assim é que nós agradamos a Deus. Você, né, que está produzindo alegria no coração de Deus, vá para as batalhas, para as lutas. Sabe, não fique aí parado pensando, será que... Não, avance, vá, apresente as suas causas ao Senhor, apresente as suas causas a quem você precisa ali, sabe, leve seu currículo, peça lá um tempinho para falar com o seu chefe, busque, vá, avance, porque certamente a vitória já está garantida, se você está vivendo nesse propósito de agradar a Deus. Graças a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. 2 Timóteo 2,4 diz, ele que o arregimentou. Amados, a gente pode ver isso aqui na prática. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida. Quando os soldados vão para a guerra, eles esquecem tudo, eles têm que deixar tudo para trás. Deixa mãe, deixa filho, família, posses, deixa tudo. E ele só pensa em satisfazer aquele que o arregimentou. Foi a pátria, foi lutar em nome do país, ele só pensa em satisfazer o seu país, porque ele foi chamado para isso. Então, se você tem batalha para conquistar o que Deus tem para você, não se envolva com nada que não seja as coisas de Deus. Não se envolva. O objetivo do soldado é satisfazer aquele que o chamou. Quem chamou você para conquistar e quem coloca você armado diante das batalhas para vencer e ir para as suas conquistas é o Senhor Jesus Cristo. Então você tem que procurar satisfazer a Jesus Cristo, alegrar a Jesus Cristo, contentar a Jesus Cristo com a sua vida. Ele é a sua suficiência. E a alegria dele é a nossa força. Mas tem regras, tem normas. Veja 2 Timóteo 2,5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Tem regras, tem normas. Isto aqui é Paulo falando conosco espiritualmente. Tem normas espirituais, tem regras. A gente não faz o que a gente quer. Até porque nosso querer é sempre as coisas deste mundo. Por causa da nossa humanidade, da nossa carnalidade. Se a gente quer ser coroado, se a gente quer conquistar, se a gente quer vencer as batalhas, nós precisamos entrar nas normas do Senhor. Simples assim. Não é aqui regras, não pode isso, não pode aquilo, não corta o cabelo. Não é sobre isso. É sobre agradar a Deus, é sobre viver com integridade. É sobre cumprir com honestidade, com pureza, com inteireza de coração, aquilo que Deus tem de propósito para a nossa vida. Então, tem regras. Nós podemos aqui fazer uma analogia com os atletas.
Nas Olimpíadas, a gente vê, principalmente naquelas corridas, tem ali as fileirinhas, né? De uma forma lá, e o atleta tem que pôr o pé lá atrás, ficar em posição, e só sai dali quando é dada a partida. Não pode um falar, não, eu não quero ir agora, eu vou depois que todo mundo for. Não existe isso. Tem normas. Ele está ali para seguir aquilo que foi determinado pelo conselho, lá, pelas leis da Olimpíada. Então, isso também vale para nós. Não são normas de postura, do que vestir, porque isso não precisa. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos conduz a toda a verdade. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Agora, nós temos com isso que entender que, sabe, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, eu tenho que ter uma moderação naquilo que é digno, naquilo que é íntegro. Então, eu tenho que seguir normas e regras. 2 Timóteo 2,6 diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Olha que tremendo isso, olha que lindo. Quando você trabalha segundo as regras de Deus, as normas de Deus, você participa primeiro. Para pensar, quem é o primeiro que participa dos frutos? É o que compra na feira? No Ceasa? No Ceagesp? Não. Quem primeiro participa é o que colhe. É o agricultor. Então, seja um agricultor que faça as coisas segundo as regras. Você vai primeiro a participar. Quando você faz as coisas de acordo com as normas e as regras, os desígnios de Deus, com integridade, você é o primeiro a colher os frutos. Porque as conquistas vêm, as vitórias vêm à sua vida. Porque você está agradando ao Senhor. E se você é um agricultor, você escolhe bem a semente, você prepara a terra, você lança a semente, e será você o primeiro a colher. Assim é no reino de Deus. Então, seja esse agricultor que faz tudo segundo as normas, e você terá galardão. Você será o primeiro a participar dos frutos. Fica a dica. Seja prudente, seja um bom agricultor. Amados, aquilo que nos foi confiado, nós precisamos nos esforçar para cumprir. Quando Deus coloca responsabilidades em nossa vida, nós não podemos perder o foco. Porque você sabe que foi Deus, você tem certeza que Deus colocou aquilo para você fazer, e você tira o foco. Não pode. Você é um soldado. Imagina um soldado, vai lá para a guerra, lá está aquela... Aí ele vê lá um passarinho, passou um passarinho, ele vai morrer. Por quê? Ele perdeu o foco, ele ficou vulnerável. Ele tem que estar atento, focado naquilo que ele foi posto para fazer. Então, você é um soldado, você não se entrega, você vai até o fim. Ponto 3, vitória e conquista pelo comprometimento. Então, nós já vimos vitória e conquista, né, pelo agradar a Deus, pela persistência, e agora nós vamos ver pelo comprometimento. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei a desígnios, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Tem desígnio de Deus para o seu chamado,
para que vades e deis fruto. Quando a gente vai e dá fruto, por ser um eleito, um escolhido, um predestinado de Deus, nós estamos agradando a Deus. Nós estamos gerando contentamento em Deus. Deus nos chamou para sermos conquistadores. Mas é importante saber que a nossa conquista começa primeiro no reino dos céus. Começa no nosso comprometimento como servo, como discípulo, como aquele que foi selecionado, que foi alistado, que foi chamado por Deus. Nós não podemos, amados, nos embaraçar com as questões desta vida. Quando nós tomarmos a atitude de sermos verdadeiramente dependentes de Deus, 100% dependentes de Deus, Deus se comprometerá 100% com você. Este é um período de nós nos prepararmos. Se você precisa de se comprometer mais com Deus, essa é a sua hora. Meu irmão amado, minha irmã querida, nós sabemos que a promessa para a conquista, ela é permanente, porque a promessa é de Deus, e Ele não muda, Ele é imutável, invariável, não vai mudar. Ela é permanente. Nós vamos para as conquistas, mas como é que a gente vai alcançar se a gente não permanecer nele? Porque se Ele é a nossa força, nós estamos na batalha, se nós não permanecermos nele, nós perdemos a força, nós deixamos de agradar ao Senhor e Ele não se compromete com aquele que não está 100% comprometido com Ele. Então, se a gente não estiver comprometido com Deus, nós provavelmente, certamente não teremos vitórias e conquistas. Sem compromisso com Deus, fica em Gilgal. Sem compromisso com Deus, não avança, não conquista. Fica lá em Gilgal, acampado, recebendo estratégias de Deus, recebendo sinais de Deus, mas sem avançar, sem conquistar novas terras. Então, é movimento. Só recebendo estratégias e sinais de Deus, nós não conquistamos. Nós temos que partir para a conquista. Igreja, sem Jesus, nada podemos fazer. Sem Jesus, nada podemos conquistar. Nós vamos colocar as nossas limitações diante de Deus. Nós vamos pedir aquilo que nos falta. Nós vamos olhar para frente. Nós vamos priorizar as coisas de Deus. Nós vamos ter zelo por aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós vamos ser responsáveis. Nós vamos criar uma rotina de prestação de contas com Deus. Nós vamos honrar para sermos honrados. Nós vamos perdoar para sermos perdoados. Nós vamos suportar para sermos suportados. Nós vamos confiar para sermos confiáveis. Nós vamos ser excelentes em tudo o que nós viermos a fazer daqui para frente. Amém? Amém. Isso é para conquistadores. Eu vou incluir você aqui como um conquistador que vai à luta, que não desiste e que alegra, agrada o coração de Deus. Eu encerro com uma palavra profética nessa manhã. Receba. Salmos 37:6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Amados, eu pergunto,
É forte o sol do meio-dia ou não? É bem forte. Bem forte. Então, se aproprie dessa palavra e desfrute dos frutos de justiça de Deus na sua vida. Você que precisa de justiça de Deus na sua vida, desfrute. Porque ele diz que vai brilhar como o sol do meio-dia. A justiça de Deus vai brilhar sobre a sua vida. Não importa qual seja a demanda, não importa qual seja a luta, a justiça de Deus prevalece. Agrada ao Senhor. Amados, vejam que eu estou aqui, falando sobre conquistas, sobre vitórias, palavra de Deus. Isso aqui é o que você precisa ouvir. Nós não estamos aqui para falar o que você quer ouvir. Nós não estamos aqui para alimentar a sua. Nós estamos aqui em espírito e em verdade, falando pelo Espírito de Deus aquilo que você precisa e receber. Por isso, amém, glorifica o Senhor. Por isso, nessa hora, o Senhor está dizendo, vai brilhar como o sol do meio-dia. E eu disse aqui, você tem vitórias e conquistas, você terá. Mas eu disse, não é fácil. Não é trocando, sabe? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, fazendo um jejum. Não. É agradando a Deus. Pela sua conduta, pelo seu viver diário. É dando testemunho de Cristo, da obra maravilhosa que Ele fez na sua vida. É assim que nós falamos, é assim que nós mostramos Cristo ao mundo. Então, vai brilhar como o sol do meio-dia. Desfrute da justiça de Deus na sua vida. Eu não sei o que você espera como justiça de Deus, o que você tem como uma demanda diante, desse mundo, mas eu tenho a certeza daquilo que Deus falou, que vai brilhar com o sol do meio-dia sobre a sua vida. E aqueles que recebem, os conquistadores, digam amém. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amados, a palavra foi exposta. Foi uma palavra direta de Deus para com cada um de nós, para com você também, internauta. Deus falou aos nossos corações, Deus nos instruiu, nos exortou, e nós entendemos que estamos aqui para agradar a Deus, estamos aqui para contentar a Deus, nós estamos aqui para sermos persistentes naquilo que Deus colocar nas nossas mãos, nós estamos aqui para priorizar comprometidamente com as coisas de Deus. E tudo isso começa pelo conhecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele é, nós temos que, primeiro, recebê-lo no nosso coração como nosso Senhor e Salvador. O Espírito conduz todas as coisas e nós somos totalmente obedientes ao Espírito. Então, nessa hora, o Espírito manda dizer, você que talvez, não sei, está distante dos caminhos do Senhor, ou que ainda não o conheça e não o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso nessa hora. Se você ainda não fez essa entrega, faça isso nessa hora. Se você quiser, fique de pé, fique, sabe, mas aproveite esse momento para receber o Senhor Jesus plenamente, completamente na sua vida. Não fique, sabe, com vergonha, o que os outros... Não, é você e Deus. É você e Deus. Receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
A morte na cruz, aquele sangue derramado não foi em vão. Foi por mim, foi por você. Foi por você, internauta, você aí que está nos acompanhando. Sabe? Faça aí uma oração. Entre aí em conexão na frequência do céu. E receba o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso faz de você um mais que vencedor. Isso traz salvação, isso traz paz, isso traz conquistas, vitórias. Receba o Senhor Jesus como seu Salvador, como Criador de todas as coisas. E se hoje você está aqui, você acordou, é porque a graça e a misericórdia do Senhor já se renovaram na sua vida. Foi pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que nós fomos resgatados do inferno, das coisas ruins, das coisas más deste mundo. E hoje nós vivemos, apesar de todo o caos lá fora, nós estamos como? Em perfeita vitória. Porque nós temos a paz que excede todo entendimento. A paz que vem e veio e permanece de Jesus Cristo. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vos dou a minha paz. Eu deixo a minha paz. É por isso que nós temos paz. E é por isso que nós temos alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, nos fortalece, nos alegra, nos anima. Somos o povo mais feliz desta terra. Apesar de não sermos daqui, somos da Jerusalém dos céus. Para lá vamos voltar. Em espírito, estaremos lá, reinando com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, nós seremos esses servos bons, comprometidos, persistentes, alegres, que louvam ao Senhor com as suas vidas, com a integridade do viver diário. Então, Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor falou aos nossos corações, pela exortação. Nós te agradecemos, Jesus, porque sabemos que houve salvação nesse dia, Jesus. Não importa se alguém vai assistir depois essa mensagem. O Senhor é o mesmo. A sua palavra não está algemada. E ela alcançará cada filho que o Senhor designou para a salvação nesse dia. Muito obrigada, Jesus, por cada vida que o Senhor juntou neste lugar. Por aqueles que estão, Senhor, online conosco. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos dá esse privilégio de podermos estar juntos em congregação, louvando e bendizendo o teu santo nome. Jesus, nós confiamos plenamente em Ti. Por isso, nessa hora, nós queremos orar pela nossa nação. Jesus, estamos chegando já, Senhor, para as eleições. Já se aproxima o dia. Jesus, nós declaramos que o Senhor é o Rei desta nação. Nós declaramos, Senhor, que os teus filhos serão governados por homens bons, homens que tenham preceitos bíblicos, Senhor, que tenham conduta, Senhor, ilibada. Nós dizemos não, Jesus, não a essa corrupção, a toda mentira. E nós te pedimos, Senhor, que nada fique encoberto, que tudo venha à luz, para que os seus filhos não sejam enganados, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, para que os teus filhos, para que todos aqueles, Senhor, que têm o poder de decisão nas mãos, porque tem ali, Senhor, uma urna para votar, que votem com consciência, Senhor. Que analise os candidatos, que conheça a vida daquele que ele vai colocar para governar sobre o nosso país. Senhor, que haja justiça e que ela brilhe como o sol do meio-dia sobre o Brasil, sobre essa nação maravilhosa, sobre essa pátria amada. Nós somos brasileiros, nós amamos essa pátria, nós amamos a família, nós amamos a liberdade.
pátria, família, liberdade. É isso, Senhor, que o teu povo pede. É isso que o teu povo espera daqueles que forem governar este país, Jesus. Então, nós declaramos, Jesus, consciência plena na hora do voto. Nós declaramos, Senhor, que o país está sobre o teu governo. E é o Senhor que conduzirá essa nação para a verdadeira ordem e progresso. Assim nós cremos, assim nós oramos, te agradecendo e te louvando, para a glória de Deus, e toda a igreja diga amém. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Dê um abraço no seu irmão, cumprimente aí, diga para ele, você é um conquistador. Amém. Internauta, fique em paz, fique feliz, porque você é um conquistador, você é filho de Deus. Receba essa palavra e transborde também na vida de alguém. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like e te esperamos aqui, domingo, 9h30, para um culto abençoado e abençoador. Tchau, graça e paz.